Já tem alguns dias que está essa confusão da China e dos Estados Unidos, e eu vejo que muita gente não tem premissa, não cria premissas na hora de analisar, de tentar entender o que está acontecendo. E eu acho muito interessante, no momento desse, entender quem é os Estados Unidos e quem é a China. O que que realmente os Estados Unidos faz, o que realmente a China faz, no que eles são bons, no que eles são ruins, o que eles têm se tornado ao longo das últimas décadas, o que eles expressam querer se tornar nas próximas décadas, e assim fica muito mais fácil conseguir entender o que está acontecendo. Eu não gravei esse vídeo antes, mas eu já tinha pensado isso, eu já tinha visto dessa forma, e o que está acontecendo agora é o desenrolado dessas premissas que eu vou passar para vocês. A China, ela se tornou um país industrial. Um país que, como o nome diz, ele produz tudo para o mundo inteiro. E ele quis isso. Os Estados Unidos também quis que a China fizesse isso, inclusive por isso que financiou, jogou dinheiro lá, deu todo tipo de incentivo, imaginando que dessa forma eles iam parar de ser um país comunista e tudo mais, e aquela história. E não aconteceu. Virou um país muito grande, com muito dinheiro, um país muito forte, com muita produção e escoando para o mundo todo. Isso começou a incomodar quando a China parou de produzir só mousezinho vagabundo, quando parou de produzir canetinha de empresa que você bota nome, quando parou de produzir esse tipo de quinquilharia e começou a produzir celular, computador, aí começou a chamar atenção, baterias cada vez melhores, placas solares, aí passou a carro e tá jogando o carro para todo lugar do mundo, porque é difícil de bater de frente com esse em relação à produção, com essa economia, porque eles têm a mão de obra muito barata. E como lá o Estado ele é dono de tudo, literalmente dono de tudo, ele organiza assim, essa região vai produzir tal coisa. Então todas as empresas que estão naquela região vão produzir tal coisa, as pessoas que estão ali são as pessoas que sabem produzir aquilo, as pessoas não podem simplesmente mudar de cidade ou de região porque estão insatisfeitas de alguma forma, então elas são obrigadas a trabalhar ali. Elas são obrigadas a trabalhar muitas horas por dia, muito mais do que a gente vê em Estados Unidos, que já é um país onde as pessoas trabalham muito, mas ganham muito bem, e se propõem e trabalham porque querem, não porque são mandadas, né, como na China. Inclusive por isso que você vê na China, construção de um viaduto, ou de uma ponte, ou de alguma coisa assim, em 48 horas, em 72 horas fez não sei o quê. Então, geralmente é isso. Você olha a imagem, tem bastante trator e tudo mais, mas tem muita gente trabalhando lá direto, virado, virado, virado. Coisa que não acontece em países que não são comunistas, porque tem outros direitos. E além dos direitos, as pessoas têm os direitos de querer ou não querer fazer aquele trabalho, querer ou não querer fazer aquele serviço, que na China é mais bloqueado, é mais travado. Em contrapartida, os Estados Unidos ele é um país extremamente consumista, coisa que a China está tentando fazer agora, mas os chineses não estão conseguindo, eles não estão virando um país consumista. Essa época que começou a se construir muitas casas, apartamentos e começou a fomentar o mercado imobiliário lá na China, foi uma forçação de barra do governo, o que não deu certo. Inclusive por isso que eles estão derrubando um monte de cidade, derrubando um monte de prédio. Não foi um outro, são vários. É, o- os imóveis lá, ainda mais os de investimentos, perderam muito valor. Então a população ficou mais empobrecida. Então, quando a população tem essa sensação de empobrecimento, porque o cara tinha 10 imóveis, nenhum estava alugado, agora o governo derrubou alguns prédios, agora o cara tem 7 imóveis e nenhum está alugado. Porque embora a população cresça, a população não pode morar onde quer, até porque tem cidades fantasmas. Como é que tu vai alugar um apartamento numa cidade fantasma? É assim. Então, a China vem aumentando cada vez mais a sua poupança. A China, que eu falo, os chineses, ou seja, eles não estão gastando, eles não têm confiança no governo. Inclusive, por isso que o mercado, o mercado chinês, a população chinesa compra muito ouro, né?
E também algumas criptomoedas para se proteger, porque não tem plena confiança no Estado. Em contrapartida, como eu estava falando, os Estados Unidos é um país extremamente consumista. E eles têm uma geração de renda muito grande através de várias coisas. Em tudo os Estados Unidos ganham dinheiro. E então eles têm poder de compra muito grande. Então a produção, eles começam a se especializar em outras áreas e deixam a produção para outros países. E isso foi acontecendo a desindustrialização dos Estados Unidos. Por outros motivos também, na mesma época, começou a acontecer a desindustrialização do Brasil, né? E sem o Brasil enriquecer. Mas o assunto é China e Estados Unidos. Então, como você já escutou várias vezes, eu também, que o cliente sempre tem razão, nesse momento eu vejo que os Estados Unidos têm razão. Não vou dizer que um vai ganhar, o outro vai perder, porque os dois querem a mesma coisa. Os Estados Unidos quer sempre comprar e comprar mais barato, e a China vai querer sempre vender e vender mais caro. Mas em 2020 aconteceu uma coisa muito grande, que todo mundo sabe, que mostrou para os Estados Unidos e para o mundo que deixar totalmente a sua produção, ainda mais a produção que traz segurança para o seu país de alguma forma, seja segurança energética, segurança na parte da saúde, segurança alimentar, ou segurança mesmo de armamento, que requer muita tecnologia, na mão de outras pessoas ou muito distante de você, pode ser que uma hora você fique na mão dos outros. Porque simplesmente, se a China fizesse alguma coisa de uma forma que bloqueasse os navios de circular, caso acontecesse um conflito, os Estados Unidos estavam com um grande problema. A China podia estar sem dinheiro, mas ela ia ter muita coisa que o resto do mundo ia precisar. Em contrapartida, ela não ia conseguir vender para nenhum lugar do mundo por medo, por insegurança. Então fica uma briga que não é briga, fica uma coisa assim meio conturbada. Pô, eu quero comprar e poucas pessoas conseguem me vender, que é os Estados Unidos, né? E a China, pô, eu quero vender, mas ninguém consegue me comprar, ninguém consegue comprar o que eu tenho. E eu acho mais fácil os outros países do mundo se industrializarem e começarem a produzir o que os Estados Unidos quer, do que a China, com a grande produção que ela tem, empurrar produto que os outros países não querem ou começar a empurrar produto internamente, o que eles já têm feito e não tem dado resultado. Então, por isso eu acredito que nessa guerra de braço, os Estados Unidos vai ganhar. Não que vai ganhar, ele vai continuar comprando da China, a China vai continuar produzindo e vendendo para os Estados Unidos e para o resto do mundo, mas eu acho que em questão de tarifas, que essa está sendo a guerra, os Estados Unidos vai conseguir, no final das contas, impor uma tarifa mais alta para a China do que a China impor para os Estados Unidos. Eu não sei como é que isso vai acabar na questão de propaganda, né? De quem ganhou, quem é o campeão, o perdedor e tudo mais, porque isso, propaganda, né? Num debate tão grande quanto esse, com tanto dinheiro girando, a verdade é a última que morre, é a primeira que morre, a gente para de ver isso, a gente tem que pensar por si. Inclusive, esse vídeo é para isso. Você escuta aqui, analisa, pensa por você mesmo e vê se faz sentido isso que eu falei. Se fizer sentido, curte esse vídeo, encaminha para quem você acha que é interessante. Isso me ajuda aqui no canal, obviamente. E eu vou trazer mais análise desse tipo. O foco aqui desse canal é ajudar a gente conseguir pensar fora da caixa, ajudar a gente conseguir ver as notícias, entender o que está sendo falado e entender o que está por trás do que está sendo falado para conseguir criar as nossas análises, os nossos pensamentos, as nossas ideias do que está acontecendo no Brasil e no mundo.